pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Eu quero marcar essa parte do versículo 12, essa última parte. E por causa das tuas palavras é que eu vi. Eu convidaria a igreja a repetir comigo esta parte, esta frase. E por causa das tuas palavras é que eu vi. Vai ensaiar, ficou muito bom, vamos melhorar. E por causa das tuas palavras é que eu vi. Amém. Podemos assentar. O tema desta mensagem, nesta noite, Deus colocou ao meu coração, ainda ontem à noite, quando eu estava em casa com a minha família, quais são as palavras que você tem usado na presença de Deus? Quais são os verbetes, quais são as palavras, ou quais são as falácias que você tem usado na presença de Deus? No seu momento de oração, no seu momento de luta, no seu momento de guerra, no seu momento de aflição. Nós lemos aqui um texto que fala sobre o fim dos tempos. Daniel é um livro apocalíptico. Essa passagem está relacionada com o fim dos tempos. Mas eu quero ressaltar aqui a preocupação de Daniel pelo seu povo, pela situação que o povo estava passando, pela condição em que o povo estava e pela situação que ele, Daniel, estava passando. Se lermos o capítulo número 9 de Daniel, nós vamos entender que ele começou a entender a profecia dos 70 anos, das 70 semanas, e ele vai começando então a orar, a buscar a Deus e a pedir a Deus perdão pelos pecados do seu povo, pelos seus pecados, pelo pecado dos seus antepassados. Então ele começa a clamar a Deus por misericórdia. Pois bem, o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler foi essas palavras que nós vemos aqui, nessa última parte do texto, do versículo número 12. E por causa das tuas palavras, o anjo estava dizendo a Daniel, é que eu vi. Daí então me veio esse tema da mensagem. Quais são as palavras que você tem usado, irmão e irmã, nas suas orações perante Deus? O que você tem proferido nos seus momentos de guerra, de luta, de aflição? O que você tem mais acreditado na sua vida? Você tem acreditado mais na derrota ou mais na vitória? Você tem acreditado mais nos projetos e planos de Deus para a sua vida? Ou na sua incapacidade humana, ou na sua falha, ou no seu erro? É comum para nós, como seres humanos, acreditarmos mais em nossas falhas e erros. Nos sentimos culpados disso. Mas como é prazeroso, como é lindo aos olhos de Deus, quando nós acreditamos no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia. Daniel acreditava desta forma, Daniel acreditava desta maneira. E era por causa dessa maneira que ele orava, que ele falava com Deus. Senhor, perdoa meu pecado. A iniquidade que o teu povo tem cometido diante da tua presença. Os meus antepassados não te obedeceram, Senhor. E é por causa disso que nós estamos vivendo esta situação. Lendo essa passagem da Bíblia, eu me recordei a Salmos capítulo de número 119, versículo número 25, que diz o seguinte: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Este mesmo Salmos, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: estou derrotado e caído no chão, de acordo com a tua promessa, dá-me novas forças. O que Deus tem te prometido? O que Ele tem para lhe dar? Quais foram as promessas que Deus fez para você quando você começou a sua caminhada como cristão? Quais foram as promessas? Quais foram os sonhos? Quais foram as palavras de
Há quanto tempo faz isso? E olhe para a sua vida hoje, talvez você está passando por uma luta, por uma dificuldade, ou quem sabe está tudo bem na sua vida, mas as promessas de Deus ainda não aconteceram, as promessas de Deus ainda não se cumpriram. E talvez você possa estar numa situação como esta desse salmista, derrotado, caído no chão. Ou com a alma apegada ao pó, se sentindo um nada, se sentindo um zero à esquerda. Em nome de Jesus Cristo, eu venho esta noite dizer que os projetos e os planos que Deus tem para a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus de amor, a um Deus de graça. Nós servimos a um Deus que antes mesmo de nós nascermos, como diz o Salmo número 139, no versículo número 17, que quando nós ainda éramos uma massa informe, sem vida, no livro deles foram escritos todos os nossos dias, antes que os nossos dias, ao menos, eles estiverem existidos, antes que os nossos dias viessem a ter existência nesta terra, Deus já tinha escrito no livro dele todos os dias de nossa vida. O salmista, no verso número 17, diz: e quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se eu os contasse, jamais chegaria ao fim, é como um grão de areia. São inúmeros. E a palavra pensamentos na Bíblia quer dizer planos, projetos. Lembra de Jeremias 29:11? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu pergunto à igreja do Senhor nesta noite, qual é o fim que você deseja, meu irmão e minha irmã? Se não é um fim de vitória nesta luta, de vitória na sua batalha espiritual, na sua guerra, se não é um fim abençoado, próspero, se não são os problemas resolvidos, se não é uma vida renovada na presença do Senhor e ser usado por Deus, não é isso que você deseja? Eu creio que é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. E não só aqui pregando, mas é por isso que estou aqui professando a minha fé. Porque também passo por lutas e provas. E as últimas que eu tenho passado não têm sido fáceis. Tem mais sido fácil acreditar que Deus me abandonou do que acreditar nas promessas de Deus para a minha vida. Porque os problemas têm se agigantado, mas eu tenho aprendido uma coisa. Os problemas em que enfrento, as lutas em que passo, elas não diminuem o poder de Deus. Elas não diminuem o amor de Deus pela minha vida. E elas não vão impedir de Deus cumprir suas promessas na minha vida. E isso é para você também. Aleluia. O problema que você enfrenta, a luta que você passa, não diminui aquilo que Deus é. Não tira o poder de Deus. Não diminui o amor que Deus sente por você. Então, se você acredita nisso, levanta a tua mão e dá uma glória bem bonita para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Porque, afinal de contas, você está aqui porque Ele tem te sustentado. Você não está aqui porque você apenas quis estar, mas porque Deus quis que você estivesse aqui nesta noite. Você está entendendo? Foi Ele, diz a Bíblia, que nos fez ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Ora, será que um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, santo, que sabe todas as coisas, será que esse Deus que criou o homem, que formou o homem no pó da terra, será que esse Deus, que diz a Bíblia, que antes que alguma palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe, será que esse Deus não conhece a minha estrutura? Será que esse Deus não sabe o quanto nós somos falhos? Deus, sabendo disso, de tudo isso, Deus não errou em nos escolher. Deus não errou em te escolher, crente. Deus não errou em te chamar. Deus não errou em salvar. Deus não errou em enviar seu Filho Jesus a morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Levante sua cabeça, olhe para a cruz está vazia, Ele não está lá. Ele está no céu, a nossa vitória é garantida. O que nos basta é acreditar. E que no tempo certo o socorro do Senhor virá. Estar de pé, muitas vezes, na presença de Deus, não está sorrindo. Estar de pé na nossa caminhada, muitas vezes, quando
está tudo indo de vento em polpa. Às vezes estamos de pé, mas estamos feridos, estamos chorando. Às vezes estamos de pé, mas estamos machucados por dentro. Às vezes estamos de pé, porque nos sentimos tão sós. Uma solidão nos toma. Mas estamos de pé. Isso é o que importa. E esse salmista, ele foi feliz na colocação dele. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui está o que chama a atenção e aquilo que creio que Deus quer falar conosco nesta noite. As palavras que nós temos usado para falar com Deus, para pedir a Deus a bênção. Muitas vezes nós dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, olha a luta, Senhor, olha a guerra, Senhor, olha a aflição, Senhor, olha o que o inimigo me tem feito, Senhor. Ore de modo diferente, irmão. Senhor, eu creio nas tuas promessas. A tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, vai acontecer, vai se cumprir na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Filipenses capítulo número 2, se me falha a memória. Filipenses capítulo número 2, versículo de número... Deixa eu me achar aqui rapidinho. Eu até anotei isso aqui, eu estava... Quando eu havia chegado ao culto, Deus falou comigo essa passagem aqui. Capítulo 1, verso número 6 de Filipenses. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Tendo por certo isto mesmo, vírgula, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver assim, ó, o texto, capítulo 6, versículo número 6, capítulo 1 de Filipenses, começando dessa maneira. Tendo por certo isto mesmo, vírgula, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, vírgula. Na nossa língua portuguesa, nós quando colocamos uma frase ou uma palavra no meio de duas vírgulas, quer dizer que eu quero ressaltar, eu quero trazer a importância a essa palavra ou a esse texto que aqui coloco. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele quis ressaltar, no meio de tudo que ele estava escrevendo aqui no capítulo 1 de Filipenses, é que Deus aperfeiçoará a obra que um dia Ele começou na tua vida. Não importa como essa obra está hoje, se ela está parada, se ela está um pouco triste, se ela não está muito bem, aparentemente falando, mas Ele vai continuar essa obra. A obra é dele, Ele vai continuar. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te elegeu. Mas para que esta obra continue na sua vida, você tem que orar de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra diz a meu e a teu respeito? Perdedores? Fracassados? Destinados ao inferno? Não. Não para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo número 8. Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui diante de mim crentes que andam segundo o Espírito. Ainda com dificuldades, ainda aqui passando por lutas e tribulações, provações e privações, mas estão com todas as suas forças lutando para andar no Espírito. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. E você vai andar, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para você aqui nessa terra. O melhor de Deus, como diz uma canção, o melhor de Deus ainda está por vir, não. O melhor de Deus para a nossa vida, na verdade, já veio, é Jesus Cristo. O melhor de Deus para a nossa vida é Jesus Cristo. Mas para nós, essa terra, Deus ainda tem muitas coisas boas. Amém? Você está entendendo? O melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo para nós. Mas Deus tem coisas melhores, não do que Cristo. Porque Cristo, igual a Cristo, não tem outro melhor. Mas na terra em que nós vivemos, nesse mundo em que nós vivemos, Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. E através de nossas vidas. Você tem que acreditar nisso. Você tem que deixar essa palavra entrar no seu coração. Você tem que crer nisso. 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 11, diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça uma força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Quando leio esse texto, eu entendo que eu tenho que reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Se eu oro, se eu falo, se eu prego, eu tenho que pregar, eu tenho que falar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus em Cristo Jesus me diz que eu sou um abençoado. A minha descendência será uma descendência abençoada. Que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. São mais de 32 mil promessas catalogadas na Bíblia. Para mim e para você. O que nós estamos fazendo, irmãos? Há um salmista diz um texto que não me recordo agora o endereço dos salmos, mas ele diz assim, que na presença de Deus até a tristeza salta, até a tristeza salta, até a tristeza salta, o que a tristeza vai fazer na presença de Deus, irmão? A tristeza ora, a tristeza fala, a tristeza é um sentimento, a tristeza ri, a tristeza sente, é a tristeza desse texto que fala de nós. Na presença de Deus, aquele que está triste, até aquele que está triste, quando está na presença de Deus, salta de alegria. A tristeza não tem lugar na presença de Deus. O que na verdade esse texto me traz, me faz entender, é que nós precisamos ter mais intimidade com Ele na hora da tristeza, na hora da luta. Permanecer, ficar na presença de Cristo, de joelhos dobrados, clamando a Deus, buscando a face do Senhor, pedindo ao Senhor uma resposta, uma direção, uma orientação, fazendo como o Daniel fez, orando segundo a palavra do Senhor. O anjo veio a Daniel por causa da palavra dele. Senhor, o teu povo, Senhor, misericórdia, Senhor, não foi isso que o Senhor tem prometido para o seu povo. Senhor, o Senhor tem promessas para o povo, o Senhor tem abençoado o teu povo, o teu povo está aqui por causa da rebelião que o teu povo cometeu, o teu povo não deu ouvidos à tua voz pelos teus profetas. Daniel estava orando, não por si só, mas por uma causa, que era o povo de Deus. Irmãos, se nós começarmos a orar uns pelos outros, irmãos, se nós começarmos a clamar uns pelos outros, irmãos, se nós começarmos a buscar mais a presença de Deus, para que a igreja de Cristo siga triunfante aqui nessa terra, para que os casamentos que há dentro da igreja de cristãos não sejam abalados por causa do sistema deste mundo corrompido, sejam cada vez mais fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, e assim a igreja possa crescer. Filho, com raiz forte, com uma história, com um legado que se deixa de pai para filho, descendência a descendência. A maior desgraça que acontece no mundo hoje aí é casamento, separação. Há um número maior, eu não sei expressar aqui, mas isso faz uns 3 anos atrás, são 330 mil casamentos feitos por ano. E quase o dobro disso aí havendo separação. Quase o dobro desse número em divórcio. Uma sociedade sem pai, sem mãe, filhos sem pai, sem mãe, revoltados, porque o pai não olha, o filho sente a falta do pai, o pai está longe, o filho sente a falta da mãe, a mãe está longe, o filho precisa do pai e da mãe juntos. A psicologia nos diz que a figura do pai é importante na vida do filho, como assim a figura da mãe também. É por isso que vemos uma sociedade totalmente distorcida, tão quebrada, tão destruída. Mas nós precisamos orar de acordo com a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Não podemos deixar que isso seja normal dentro da nossa igreja. Não podemos acreditar na derrota, não podemos acreditar no fracasso, não podemos acreditar que Deus nos fez para sofrer. Não. Deus não nos fez para sofrer, para padecer nessa terra tristeza e vergonha e dor. Embora que o apóstolo Paulo diga
ainda no livro de Filipenses, que Deus não somente não nos concedeu a graça de conhecer a Cristo, mas também a graça de sofrer por Cristo. É diferente do que padecer nesta terra, dor e necessidade. Padecer por Cristo é diferente. Quando padecemos por Cristo, nós temos o consolo, a graça do Espírito Santo de Deus, nós temos o livramento, nós temos a direção. Mas padecer nesta terra, sem orientação divina, sem graça, é vergonha. E Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para vergonha. Deus nos fez para a honra e glória e louvor do seu santo e bendito nome. E é nisso que nós devemos estar firmados. É nisso que nós devemos estar alicerçados. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 20 e 21, diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Daniel acreditou no poder de Deus para libertar o seu povo, mudar aquela situação e viver uma nova fase em sua vida. Este é o exemplo que nós devemos seguir e acreditar. Sempre que Deus, o Todo-Poderoso, tem como mudar a vida e nos dar uma nova história. Daniel estava ali com o povo. O povo tinha sido levado cativo à Babilônia. E Babilônia não tinha nada a ver com o que viviam os nossos irmãos na sua terra. Babilônia era uma terra de pecado, de tristeza, de desolação. Quem sabe que você está passando por uma luta, por uma guerra, por um deserto muito grande. Deus não te quer. E se Deus permitiu que você está passando, se Deus permitiu que você passasse ou está passando por isso, é porque Deus quer fortalecer a sua fé, Deus quer fortalecer o seu coração, Deus quer treinar o seu espírito, Deus quer fortalecer o seu espírito. É porque Deus tem algo grande para entregar nas suas mãos. Deus tem um projeto, um plano a mais com você. Não pense que os propósitos, os projetos da sua vida se acabaram. O salmista diz que eles são grandes como a areia. Se os contasse, eu jamais chegaria ao fim dos cálculos, dos planos e dos pensamentos de Deus. Isso quer dizer que cada vez que eu falho, que eu erro e eu penso que é o meu fim, Deus não tem mais planos para a minha vida. Isso não é verdade. Deus tem vários, milhares e milhares de planos e projetos para mim e para você. Por isso que nós não devemos baixar nossa cabeça. Por isso que nós não devemos desistir. Por isso que nós não devemos desanimar. Por isso que nós não devemos desacreditar. Nós devemos estar firmes. Nós devemos permanecer firmes com o Senhor. Eu agora me lembrei de um texto do livro de Romanos, que o apóstolo Paulo disse que nós não devemos abandonar a nossa fé, porque ela tem um grande e avultado galardão. Eu queria ver, eu tinha até marcado no meu livro, eu sei que está no livro de Romanos. Nós não devemos abandonar a nossa fé. E quantos cristãos, por causa da luta, por causa da dificuldade, entregam, abandonam a fé, abandonam a congregação, deixam tudo de lado, porque não acreditam mais na chamada, naquilo que Deus tem para cada um deles. Irmãos, acredite na palavra, acredite na Bíblia, creia, não desista jamais. Se você está passando por um momento difícil, se apegue com Cristo, gaste o seu tempo aos pés do Senhor. Procure ouvir a palavra, procure ouvir textos, procure ouvir mensagens, procure ouvir pregações. Desligue a televisão, desligue o rádio, pare com a internet, coloque na sua casa somente mensagens para ouvir, pregações que edificam, e palavras que edificam a sua alma, a sua vida espiritual. Deus quer te entregar algo, irmão. Eu não posso acreditar que no vale, na luta que enfrentamos, é para a nossa derrota, é para a nossa vergonha, não. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem e ponto final. Deus nos escolheu e ponto final. Agora depende de nós. Temos que fazer a nossa parte, acreditar, dar um passo, chegar a Deus,
chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. O Senhor não está pedindo para que você se limpe, se purifique, para chegar a Ele. O Senhor está dizendo, chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. É bem certo que também a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas a graça ao humilde. Então, se humildemente eu chegar ao Senhor, Ele vai me dar graça. E além de me dar graça, Ele vai se chegar a mim. E quando Deus, através do seu Espírito Santo, se chegar a mim, a minha vida não será mais a mesma. A tristeza que está dentro de mim saltará de alegria. Porque uma nova vida Deus irá fazer dentro de mim. Uma nova história Deus vai escrever para mim. Algo novo vai acontecer dentro da minha